Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos lá para mais um momento de oração das 3. Hoje vamos falar sobre incredulidade, né? Por várias vezes me perguntaram por que eu uso muito o Antigo Testamento. Aí eu digo a você qual a diferença do mundo de hoje para o Antigo Testamento. Na minha visão e na visão de muitos que eu creio, hoje nós estamos piores do que o Antigo Testamento, né? Hoje não é diferente. As pessoas do Antigo Testamento murmuravam muito, questionavam muito, reclamavam muito, xingavam muito, faziam muitas coisas erradas. E os dias de hoje não está diferente. Os dias de hoje continuam do mesmo jeito, né? Então, se você lê Êxodo 15, 25, né, o povo reclamava com Moisés porque não tinha água, murmurava, xingava. Moisés poderia ir no embalo dele, mas o que Moisés fez? Clamou ao Senhor. Então, do dia de hoje, as pessoas falam mal do nosso Deus, reclamam do nosso Deus, e aquele fiel, aquele servo de Jesus fiel, o que é que ele faz? Ele vai orar ao Senhor, ele vai clamar ao Senhor. Então, como é que a gente não pode usar o Antigo Testamento se é idêntico do que a gente está vivendo? É exemplo do que a gente está vivendo. Eu não sei como é isso, né? Mas, só para relatar aqui, deixa eu ler o que diz a Bíblia, para não ficar sobre minhas palavras, né? Êxodo 15, 25. E disse o Senhor, então Moisés, 15, 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu. E o Senhor lhe respondeu. E o Senhor mostrou. Êxodo 15, 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou-a Moisés na água, e as águas se tornaram doces. Deu-lhe ali status e umas ordenanças, e ali os provou. Quer dizer, Deus mais uma vez provou aquele povo incrédulo, aquele povo reclamão, aquele povo que só fazia xingar, e Deus provando. Eu digo a você, a diferença de hoje, se você pediu uma bênção a Deus e não chegou, aprenda a esperar o tempo de Deus, né? Vou dar um exemplo meu. Eu clamei ao Senhor. Nós fomos fazer uma visita a um varão chamado Noé, né? E a gente passou, vamos dizer assim, era para ir numa semana, a gente não foi, acabou indo na outra semana. Quando chegou nesse dia, o varão passava por momentos difíceis, e a gente foi lá, deu uma palavra, louvamos, exaltamos o nosso Deus, e Noé com o coração cheio e grato ao Senhor. Quando a gente saiu, eu orei ao Senhor na madrugada para que Deus desse uma saída, um escape, fizesse um milagre, e Deus fez. No dia de hoje, Deus fez. Então, quem sou eu para reclamar de um Deus que ouve nossa oração? Meus irmãos, privilégio a gente tem de Deus ouvir a oração. Mais privilégio ainda é Deus responder uma oração. Eu pedi ao Senhor que Ele botasse uma pessoa e ajudasse com alguma coisa. Eu não falei o que era. No dia seguinte, quando eu fui trabalhar, Deus botou um varão, e esse varão me deu 10 cestas básicas. Eu não pedi cesta básica, mas Deus me deu 10 cestas básicas. Então, o que é que eu tenho de reclamar? Qual a diferença? Entendeu? Então, a gente tem que saber pedir a Deus e tem que saber esperar o tempo de Deus. Porque esse tempo que Deus nos dá é para a gente nos aperfeiçoar. É para a gente se humilhar a Ele e buscar a face dEle cada dia mais. Porque a gente não somos merecedor de nada. Então a gente tem que aprender a esperar o tempo de Deus.
Vejo que Deus fala também no Antigo Testamento, em Números 14, 22 e 23. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezará o verá ou haverá. Então, meus irmãos, quando a gente começa a questionar, a murmurar, a reclamar, Deus faz isso. 10 coisas, Deus até conta as nossas murmurações, nossos questionamentos. Deus diz aí, a palavra diz, as 10 coisas que eles me reclamaram. Então, vamos aprender a ter um coração grato. Vamos aprender a ser grato a Deus por tudo e todas as coisas. Claro, nós não vamos, Senhor, obrigado porque meu carro quebrou, obrigado porque levei um tiro, obrigado porque... Não, mas tem coisas que a gente tem que saber pedir e principalmente saber esperar. Deus sempre tem promessa muito maravilhosa para nós. O problema é que nós não sabemos esperar e não sabemos agradecer, porque a gente não conhece o desfrutar que Deus tem do melhor para nós. Nós sempre temos um coração teimoso e um coração muito endurecido. E a desobediência nossa é maior do que todas as coisas. Então a gente tem que aprender a agradecer mais, tem que aprender a esperar o tempo de Deus, se deleitar no Senhor. Essa é a palavra mais certa. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos dar essa sabedoria no dia de hoje e saber que o Antigo Testamento é tão válido como o Novo Testamento. Jesus veio ao mundo, não veio para desfazer da regra, Deus veio para obedecer à lei. E Deus não mudou nada, né? Deus só disse, prioridade, os 2 principais mandamentos, mas os restantes são válidos. Os 2 principais mandamentos: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele acrescenta, e não fará imagem, escultura, e não adorará outros deuses. O 2º mandamento: amará a teu próximo como a ti mesmo. Deus não deixou de obedecer a lei e não mudou a lei de Moisés, não. Então, as pessoas, no lugar de falar as coisas, é bom ter conhecimento na palavra. E a palavra já diz que a gente não peca porque não tem conhecimento. Amém? Vamos orar, entregar na mão do nosso Senhor. Soberano Deus, graças te dou, Senhor, pela rica oportunidade que tu me desse, meu Deus, de explanar a tua palavra nesta noite maravilhosa. Abençoa para que tenhamos uma noite em paz, tranquila e reparadora na tua presença. Nos ajuda nesse dia de hoje. Nos ajuda nas decisões que devemos que tomar, Senhor. Senhor, nos capacita, nos dá a sabedoria do céu. Nos ajuda, Senhor. Faz de nós um vaso de bênção na tua mão. E usa a minha vida para ajudar a vida dos teus filhos, Senhor. Os meus irmãos. Senhor, visita os enfermos. Visita aquelas pessoas que estão presas no vício do álcool, no vício das drogas, da prostituição, no vício de qualquer coisa que não seja do teu agrado, Jesus. Senhor, faz por nós, meu Deus, conforme tua vontade. Nos ajuda no dia de hoje. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Se você gostou, assista aí esse canal, dá um joinha. Se não é inscrito, se quiser se inscrever no canal, inscreve no canal, dá um joinha e compartilha. Compartilha, vamos nos ajudar a levar o Evangelho até os confins da terra, como diz a palavra de Jesus. Amém? Que Deus abençoe
Que Deus nos dê uma noite em paz, tranquila, reparadora na presença dEle e nos dê um dia abençoado. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz.